Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa, preparado com todo carinho e profissionalismo para você que me acompanha sempre, através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Face, do Instagram. Muito obrigado da companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós vamos mostrar para você um programa inédito e vai ter uma abertura mais que especial. No primeiro bloco, nós vamos apresentar 3 participações, sim, do ADV especial. No segundo bloco, você vai conferir uma entrevista com o vereador Fabiano Guimarães. Ele vai nos falar a respeito do posicionamento a respeito da abertura do comércio em Ribeirão Preto. O ADV Jus já está no ar. Peço que você fique aqui comigo. Legal? Abrindo então o nosso ADV Jus de hoje, eu quero chamar o ADV Especial. Inicialmente, nós vamos abrir o nosso programa com a participação do Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira aí. Olá, amigos do ADV Jus, sou Sérgio Dias e vamos tratar sobre planejamento sucessório. A morte é um evento certo. A transferência do patrimônio é obrigatória. Dentro dessa situação, existe a possibilidade de se antecipar a transferência desses bens por meio de doação. Com a doação, existe a transferência desses bens, podendo o doador, inclusive, criar cláusulas que restringem a comunicação desse patrimônio com terceiros ou mantendo a impenhorabilidade desse bem, ou seja, ele jamais vai responder por dívidas, a impenhorabilidade e, inclusive, a impossibilidade de venda desse bem. Essa doação ela se divide em 2 partes. Nós temos aí a figura dos herdeiros legítimos e a ausência de herdeiro legítimos. Essa situação reflete sobre a totalidade do patrimônio que pode ser feita a doação como antecipação. Nós temos a figura, por exemplo, imagine, daquele filho de criação que não está albergado pela lei de forma direta. Neste aspecto, o doador pode prever e estabelecer que o filho receba uma parte desse patrimônio, esse filho adotivo ou de criação, que ele receba uma parte do patrimônio através da doação. De que maneira? Havendo herdeiros necessários, o doador pode dispor de 25% do seu patrimônio de forma livre. Assim, essa parcela não representará antecipação de legítima ou qualquer outra coisa. Como proceder a essa transferência patrimonial? Obrigatoriamente deve ser lavrada uma escritura em tabelião, constando quem é o doador, quem são as pessoas que vão receber esses bens e quais os bens que integram esse patrimônio. Que custos envolvem isso? Aqui no estado de São Paulo, nós temos o ITBI, ele é em caráter nacional, e no estado de São Paulo, a faixa de isenção é 3.500 UFESP, hoje correspondendo a pouco mais de R$60 mil. As doações que incluem valores abaixo de R$60 mil ficam isentas. Aquelas que ultrapassam esse valor estarão sujeitas ao pagamento de 4% do ITBI, levando isso a registro em cartório. Os custos são vantajosos em relação ao inventário, à sucessão, tendo em vista que não estarão inclusos aí os honorários necessários para se lavrar e toda a demora que demanda um processo de inventário. Voltaremos a tratar destes e outros assuntos com maior profundidade em breve. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Legal, doutor Sérgio fala a respeito de direito do trabalho e sucessões. Mais um ADV especial aqui no ADV Jus TV. A participação agora é do doutor Rafael Barione. Ele vai falar a respeito de administração e tecnologia jurídica. Confira aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, dentro da administração e tecnologia jurídica, falarei sobre a tecnologia e a mudança forçada de hábitos. O Brasil e o mundo sofrem com os impactos da pandemia em decorrência do Covid-19. Novos cenários
isolamento social, trabalho remoto, novos desafios, insegurança, ansiedades, medos e, óbvio, a tecnologia. Mudanças de valores, hábitos de consumo, cultura e saúde física. Mudanças de valores no sentido de que as coisas simples e em família, agora em casa, estão cada vez mais recorrentes. Coisas simples que estavam guardadas, aguardando um certo tempo, são retomados. A exemplo disso, a organização de armários, de gavetas, aquela manutenção rápida e simples de ser feita, aquele quadro que precisava ser pendurado e etc. Mudanças de hábitos de consumo. Começa pela forma que compramos. O e-commerce nunca foi tão essencial. Proporcionado pelo fechamento dos shoppings e restrições de feiras, sem sair de casa e na dependência de entregas, uns já mais famosos, como o iFood e o Rappi, e outros nem tanto, mas que começam a ganhar destaque, a exemplo a Log, Lalamove, Clique Entregas, farmácias e app, produtos supérfluos estão sendo evitados. Ícones que não estavam ainda aderentes ao mercado digital estão fechando suas portas. Mudança cultural. Nunca esteve tão forte e foi tão rápida a adequação forçada ao ensino à distância, o famoso EAD. O consumo de conteúdo, que já vinha crescendo imensamente, ganha agora mais um elemento fortificante. Nomes como Netflix, YouTube, Fortnite e redes sociais em geral, como Instagram, Facebook e TikTok, disputam a atenção de todos. Pasmem, a logo do Mercado Livre mudou. Antes era um aperto de mãos e agora consta um toque de cotovelos. Mudanças na saúde física. Exercícios e brincadeiras em família estão sendo mais recorrentes. O fechamento do salão de beleza, os consumidores estão se acostumando a fazer seus próprios cabelos, sua própria maquiagem. Isso tem virado uma rotina e uma brincadeira em família. Enfim, após toda essa enérgica e mundial movimentação, a única certeza que eu tenho é que eu nunca mais vou precisar explicar conceitos sobre disrupção e exponencialidade. O desafio agora passa a ser demonstrar as oportunidades que estão surgindo aos olhos de todos. Em breve voltarei com novos temas de administração e tecnologia. Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Mais um ADV especial para fechar esse primeiro bloco. A participação é de direito ambiental, com o especialista da matéria, o doutor Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, no ADV Jus Especial, nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso município, a cidade de Ribeirão Preto. Vai se aproximando as eleições, nós vamos ouvindo falar das propostas, elas começam a chegar para soluções a respeito das questões ambientais do nosso município. Infelizmente, o que acontece em Ribeirão Preto não é para festejar, mas sim para entristecer. Nós verificamos a longa data, por exemplo, que as galerias pluviais de Ribeirão Preto, elas se misturam embaixo da nossa cidade com as redes de esgoto há muito tempo. Então é uma grande falácia na realidade dizer que nós temos quase 100% do nosso esgoto tratado. Nós temos quase 100% do esgoto considerado, do esgoto conhecido. E são problemas antigos, que entra governo, sai governo, não se resolve, não se melhora. A gente verifica, por exemplo, que Ribeirão Preto não tem uma política eficiente em execução de separação do lixo para reciclagem. Ora, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, você não ter uma separação correta com uma reciclagem moderna daqueles materiais recuperáveis, aqueles materiais reaproveitáveis para reuso, é um absurdo muito grande. Então nós devemos ficar atentos, sim, no nosso município com relação a todas as carências e exigir das autoridades instituídas prestar atenção nas pessoas que nós elegemos e prestar atenção principalmente na tutela do meio ambiente, se está ou não sendo exercida de forma correta. Daí entra o advogado que trabalha com a área ambiental no sentido, sim, de proteger os seus clientes em posições de auto de infração, regularização ambiental, licenciamento e tudo, mas sem perder de vista efetivamente o que tem sido feito de prático em prol da nossa sociedade, da nossa cidade e do bem-estar de todos.
Eu vejo os colegas aqui novamente no próximo ADVJUS especial com Direito Ambiental. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor Fabrício. Meus amigos, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe, aqui é rapidinho. Voltamos já, aguarde. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, meus amigos do ADVJUS, nesse segundo bloco eu vou falar com o vereador da Câmara aqui de Ribeirão Preto, é o Fabiano Guimarães. O Fabiano Guimarães, ele é formado, né, em economia pela FEA-USP e é também pós-graduado em gerência de cidades, em administração pública. Ele fez essa conclusão na FAAP. Eu o convidei para que a gente pudesse falar a respeito da seguinte pauta: gestão municipal em xeque com a pandemia. Vereador, muito obrigado por ter aceito o meu convite e participar aqui do nosso portal jurídico, do nosso ADVJUS TV. Muito obrigado, viu? O prazer é todo meu, Marco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá certo. Vereador, é o seguinte, é claro, né, que a gente vê aí que o público já está muito impaciente depois de mais de 40 dias em casa e ele cobra, acima de tudo, uma postura, pelo menos de planejamento, do gestor público, né, vereador? E parece que esse planejamento, essa gestão está deixando a desejar. Eu falo com empreendedores o dia todo, né? Essa sempre foi minha área de atuação profissional, e eu estou percebendo algo que eu nunca vi em toda a minha vida, ainda mais, né, como você falou no começo, é uma área que eu atuo, e eu, em toda a minha carreira profissional, eu nunca vi algo semelhante. Então, de forma homogênea, generalizada, em todos os setores, em todos os perfis empresariais, em todos os portes de empresa, de MEI, micro, pequeno, médio e grande, diversificado por ramos e sub-ramos é geral, o impacto no faturamento das empresas e, obviamente, na mão de obra empregada, né? Então, é algo que já é hoje, eu posso dizer, algo extremamente grave. E se isso perdurar por mais algumas semanas, será uma catástrofe. E a gestão municipal, eu vejo que ela pode melhorar muito a capacidade de comunicação com a sociedade e a capacidade de gerenciamento de informações para tomada de decisão. Então, isso pode melhorar, sim, muito. Legal, dando sequência agora com o nosso entrevistado, nosso convidado, vereador, eu te pergunto o seguinte: os casos, especialmente aqui em nossa Ribeirão Preto, o que a gente depreende de informações e estatísticas aí é que os casos ficaram aquém do que algumas autoridades estavam esperando, né? O senhor acha também que o próprio gestor público aqui, municipalidade, demorou um pouquinho, ou está demorando um pouquinho para enxergar que algumas medidas precisariam ter sido implementadas, talvez aí há mais de uma semana atrás, ou ainda está em tempo? O que o senhor me fala nesse sentido? Sim, a capacidade de resposta a crises, ela é decorrente de dois fatos principais, eu acredito. O primeiro delas, a capacidade de liderança, capacidade de mobilizar, sensibilizar e conscientizar a sociedade em direção a um objetivo. No caso, ao objetivo de se adotarem as medidas de prevenção adequadas, e para você conseguir
algo dessa magnitude em momentos de crise, você tem que já ter um capital que eu chamo de confiança. Então, a população, ela, confiando nos seus líderes, ela segue as diretrizes e os alertas emitidos, né? Isso, Ribeirão Preto precisa melhorar muito. Ah, A segunda questão é a estrutura burocrática já reformada, alocada de forma eficiente, para que a cadeia de comando, a cadeia de decisões, de transmissão das ações executivas do prefeito ao funcionário público da ponta, isso possa fluir com rapidez e clareza. sim. Isso depende de quê? De muita coisa que Ribeirão Preto ainda não fez. A lição de casa, implementar o que eu falo desde o início do meu mandato, uma profunda reforma administrativa de verdade. Reforma administrativa não é trocar um ou outro secretário, não. Reforma administrativa é você ter um mapa de competências da gestão, dos recursos humanos, você ter uma capacitação permanente desses recursos humanos. Às vezes eu falo com gente da prefeitura que tem anos que não faz um curso, que tem anos que não faz uma atualização. Isso aqui na Câmara também a gente tem que melhorar. Você tem que implantar sistemas e integrar esses sistemas. Hoje você vê um fiscal lotado na obras e um agente de fiscalização na fiscalização de posturas. Eles não têm um banco de dados de informação integrado. Cada um monta a sua planilha. A gente está na década de 70 ainda. Com uma estrutura pronta, você consegue ter uma eficiência gigantescamente maior do que se você deixar como está hoje ainda. Ô, vereador, a gente pode falar com tranquilidade que falta é compliance, né? Aí isso falta demais, né, para o gestor público, porque de uma certa maneira isso viria aí trazer uma certa sintonia, né, com o que na verdade todo mundo espera. Agora eu quero te perguntar o seguinte: o senhor acha que um pouco dessa letargia, desse engessamento que nós estamos vivendo com relação à pandemia que está aí para todo mundo, né, ver, o senhor acha que isso aí também se dá um pouco devido ao atrelamento, né, do nosso chefe do executivo municipal com lá o governador, vereador? Sem dúvida nenhuma, são de partidos iguais, né? O Dória é do mesmo partido do prefeito, Duarte Nogueira. Sem dúvida nenhuma, é natural que haja um alinhamento entre eles. Então, a posição de um governador, uma vez que ele é do mesmo partido de um gestor, de um chefe do executivo de uma cidade grande, como Ribeirão Preto, é natural que a posição de um não vai destoar muito da posição do outro, né? Normalmente, o prefeito do mesmo partido de uma cidade grande, ele segue o governador se ele é do mesmo partido. Isso, lógico, tem momentos que isso é bom, tem momentos que isso é ruim. Hoje está sendo péssimo. É verdade. Vereador, agora a gente, nesse meio de semana, tivemos aí, assim, como se fosse um relâmpago, né? Parecia até que o governador, ele ia ter quem sabe, lá um distanciamento, ia ser favorável, essa implementação, mas ficou só na expectativa, né? Tem muitas pessoas que dependem de trabalhar de dia, realmente para a tarde receber, para a noite ir no supermercado. E essas pessoas estão vivendo aí uma situação muito difícil, uma situação de dificuldade. Porque só mandar, mais 10 dias, mais 15 dias, isso é fácil, né? Eu quero ver resolver o problema, não é isso, vereador? Sim, exatamente. A gente tem no país 13 milhões de desempregados e 38 milhões de autônomos, de trabalhadores informais, não é nem autônomos. Então, você tem 50 milhões de trabalhadores já, numa população economicamente ativa um pouco maior que isso, ou seja, mais da metade da população brasileira está exposta a um nível já alto de vulnerabilidade social, de segurança social. Por conta disso, você tem uma crise dessa magnitude, que vai fazer com que o PIB do Brasil talvez tenha um baque comparado aí na época da Grande Depressão. O presidente do Bradesco outro dia falou que a gente pode cair 4%, já a chefe do FMI, a economista-chefe, já disse que a gente vai cair 5,3%.
sendo que isso sim é um cataclisma econômico. Eu não tenho nome, eu não tenho palavra, você está vendo que está difícil de encontrar palavras assim, para mostrar a gravidade da situação. E tem gente ainda defendendo o isolamento total, ficar em casa porque vai morrer por causa do vírus. Isso é uma insanidade que está sendo comigo, uma irresponsabilidade, sem tamanho. Inclusive, tem uma confusão que a grande mídia faz, eu não sei se por confusão mesmo, ou por falta de interpretação, ou por má fé, né? Que existem duas coisas que são completamente diferentes. Uma é com as pessoas ficarem em distanciamento, isso é uma coisa. Outra coisa é o isolamento total, né, vereador? Exatamente. Essa flexibilização que é o que eu defendo. Aqueles que são do grupo de risco, idosos e com doenças crônicas, etc., e aqueles que podem não ter, mas convivem com essas pessoas na medida do possível, que nem todos podem. O recomendável que fiquem em casa, de fato, isoladas, né? Porque porque quando a gente fala assim, isso vai furar, as pessoas vão sair, mas pelo menos a gente reduz a velocidade de contaminação, então a gente achata aquela curva que a gente está cansado de ver nos jornais aí, do achatamento. O que está se fazendo hoje de isolamento total é simplesmente você levar a curva um pouquinho mais adiante. Você leva o problema de saúde que podia estar sendo hoje maneirado, as pessoas vão se contaminando e vão sendo imunizadas naturalmente, porque não existe ainda uma vacina, e talvez não venha a existir, né? Enfim, mas as pessoas vão sendo contaminadas. Agora, do jeito que está fazendo hoje, você isola todo mundo e você leva para frente. Então, o problema de saúde vai acontecer lá na frente. A diferença é que, se fizer isso, além da saúde, a gente vai ter um problema econômico, vai virar um problema social e, infelizmente, pode vir até virar um problema de violência generalizada nas cidades. Então, isso tem que mudar. E eu acho que está surtindo efeito a pressão que nós estamos fazendo. Eu, pelo menos, tenho feito uma pressão com muita veemência sobre a importância de se flexibilizar, e eu sei que essas mensagens que a gente tem gravado, que a gente tem postado, que a gente tem se manifestado, está chegando, não somente no Poder Executivo aqui, mas está chegando no governador também. Inclusive, eu queria te perguntar, né, com relação ao uso de máscaras, né? Aí tem prefeituras aí que estão estabelecendo, inclusive, multas. Me parece que Ribeirão Preto estava mais ou menos também nessa linha. E que a gente não é contra, eu acho que pelo contrário, deve sim ser uma medida protetiva importante. Agora, e para aquelas pessoas que elas não têm condições de adquirir uma máscara, né? Será que foi tomado esse cuidado também para essas pessoas, pelo menos elas chegarem e ter esse direito de ter uma máscara, vereador? Não vi até agora a prefeitura fornecendo máscaras de forma sistematizada. Está acontecendo um movimento de doação da sociedade civil para a prefeitura e ela tem feito as doações, mas não existia um planejamento, eu não vi ainda, olha, está aqui agora, quem precisar de máscara é só vir aqui que vai encontrar. Isso tem que acontecer. Eu tenho defendido um esforço de guerra para se produzir essas máscaras e outros equipamentos, inclusive usando as microempresas de Ribeirão Preto. A gente precisa de comprar de fora tudo. A gente pode, já deveria ter sido feito, inclusive, é o que eu tenho falado. Você cadastrar todas as costureiras, todas as confecções de Ribeirão Preto, ver a capacidade de oferta delas e encomendar do comércio de Ribeirão Preto todas essas milhões de máscaras que tem que ser produzidas. Eu acho que Ribeirão Preto precisa de produzir, para começo de conversa, já 1 milhão de máscaras. A gente tem 700 mil habitantes, a gente tem, metade disso usando, mas tem a população flutuante. Você tem que produzir 1 milhão de máscaras aí por semana. E não vi um planejamento desse. Sinto muita falta de coletivas de imprensa, não só do prefeito com o secretário da Saúde, mas o secretário da Saúde, o secretário da Assistência Social e algo que a gente ainda não tem, pelo incrível que pareça, um secretário de Desenvolvimento Econômico. Os três juntos, assessorando o prefeito com um plano estratégico integrado de se atuar na crise. Volto a dizer o que você me perguntou no começo. Vai funcionar? Por isso que a gente tem que fazer a lição de casa desde o primeiro ano do mandato. A gente precisa daquilo que eu falei, estrutura, reforma administrativa. Hoje é tudo mais difícil, quando você é pego de calça curta e você tem que fazer com que a cadeia de comando ela funcione de forma eficiente e clara, do topo até o campo.
Então, até o funcionário na ponta. Então, tudo é mais difícil quando você não está preparado para o dia a dia. Vereador, nós estamos chegando quase no finalzinho já do nosso bate-papo aqui. Eu quero te colocar para uma reflexão, inclusive foi extraído da sua página, né? Governança corporativa que existe no setor privado. O senhor acredita que realmente isso pode ser implementado no setor público, vereador, em breves palavras? Plenamente, absolutamente. O setor privado é uma referência, mas no setor público pode perfeitamente, depende de vontade. Doutor, vereador, para a gente concluir, né? Eu estava fazendo algumas contas ali e vi que a nossa região, o pessoal aí da imprensa, eles divulgam Ribeirão Preto e mais 10, 12 cidades, inclusive cidades que às vezes não estão nem na divisa regional de Ribeirão Preto, nem dentro da divisa. Mas pelo número de cidades que se falam, a gente estima uma população de 2 milhões e meio, 2 milhões de habitantes. Até agora nós temos confirmadas, né, nesta semana aí, nós estamos aí em meia dezena de óbitos, né? Não é um número muito baixo. O que o senhor me pode falar a respeito desse viés? Concordo plenamente. Por isso que eu digo que temos que tomar cuidado, temos que ter as prevenções. Por quê? É um número muito baixo, é um número não sei o quê, mas eu não sou da área da saúde. E você tem o Ministério da Saúde falando, você tem a Organização Mundial da Saúde falando, você tem tanta gente morrendo nos países lá da Europa, que é tudo muito diferente da nossa realidade no Brasil, da nossa realidade no estado de São Paulo, e dentro do estado de São Paulo é muito diferente a realidade de Ribeirão Preto, com Campos do Jordão, com outras cidades, e assim por diante. Então, de fato, temos que tomar as prevenções. Apesar de, se a gente analisar friamente, como você está falando, é muito pouco caso, é muito pouca morte para uma atuação tão severa de matar a economia por conta disso, que vai causar tanto estrago e sofrimento e pobreza e violência, sendo que a gente tem esse quadro que não é tão assustador aqui em Ribeirão Preto, né? Então, eu volto a dizer, temos que tomar as providências, os grupos de risco ficar em casa, os setores de risco, que são shows, eventos, cinema, escola, porque você tem as crianças lá, todo mundo brincando, volta para cá. Então, são focos de contaminação, focos crônicos de contaminação, que poderia acelerar muito a curva. Então, você segurando esses grupos e tomando as medidas de precaução, não faz sentido algum você fechar o comércio, fazer essa chega a ser desumano e irresponsável o que está acontecendo no comércio. Eu acabei de voltar de um corredor comercial agora e eu nunca vi tanto desastre. Certo. É como você falou, né? São realidades diferentes, não pode ser uma medida igual para todos, né, vereador? Tem que ter aquele selo, justamente como que você vai tratar desiguais com igualdade, né? Desiguais, desigualdade. É mais fácil você lidar com os extremos, ou fecha tudo ou abre tudo. Se você quer fazer algo seletivo, inteligente, você tem que ter capacidade, você tem que ter trabalho. E, às vezes, isso é mais fácil fechar tudo, infelizmente. Eu quero te agradecer imensamente ter aceito o meu convite, participado aqui comigo do ADVJus TV, viu? Eu fiquei imensamente honrado com a sua presença hoje aqui conosco. Muito obrigado. A honra foi toda minha, agradeço, estou sempre à disposição da ADVJus, de toda a comunidade jurídica, e obrigado, Marco, foi um prazer. Tá certo. Legal, meus amigos, eu agradeço também a vocês que me acompanharam em mais um programa inédito aqui na TV RP, Canal 9 da NET, também nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram e no nosso site, que é o advjus.net. Peço que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Prometo voltar em breve com um programa inédito. É só você nos acompanhar. Um forte abraço. Até o próximo. Um abraço, vereador. Programa ADVJus. Oferecimento
Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.